avançando aqui para segunda-feira, o título traz para nós uma afirmação. Então lá foi uma pergunta, até quando o Senhor? Aqui uma afirmação. Há muitas coisas que não sabemos. E de maneira muito didática, o autor trouxe aqui a experiência de Jó. Ele vai nos apresentar, nós já mencionamos aqui na lição de domingo, né, o verso 26 do capítulo 30, onde Jó diz que aguardava o bem e veio o mal, aguardava a luz e veio a escuridão. E quando Deus se manifesta, irmãos, Ele não vai responder os questionamentos de Jó, que eram muitos, ao longo do livro foram todos feitos. E o principal deles, a principal questão era a acusação que os amigos, os pretensos amigos de Jó lhe fizeram, a acusação de que tudo aquilo estava acontecendo porque Jó tinha pecado. Tinha pecados que em consequência dos seus pecados, ele estava sofrendo essa miséria. Então, meus irmãos, quando Deus se apresenta, ao invés de responder às questões que pairavam na cabeça de Jó, e talvez o maior porquê que a humanidade já tem enfrentado. Veja, aquilo que Jó enfrentou não foi pouca coisa. Deus não responde, ele faz perguntas. E ele vai perguntando, as perguntas que Deus faz a Jó mostram as maravilhas e os desafios da sua criação. E Jó tem que ouvir isso calado. E aqui o verso 2 vai dizer o seguinte: quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento, sem entendimento? E o autor cita aqui uma paráfrase bíblica, que é a versão em inglês contemporânea, que diz o seguinte: por que você fala tanto quando sabe tão pouco? E irmão, sabe que esse é um argumento que eu mesmo nunca havia imaginado. Ele é tão óbvio, está tão aos nossos olhos, não é? Quando Deus faz todas essas perguntas, Jó, ele vai, como que ele vai diminuindo e ele vai vendo o seu tamanho, quem eu sou, pensamento de Jó, diante da grandeza desse Deus. Como eu ouso questionar a Deus, como eu ouso interrogar a Deus para saber os seus motivos. E aqui depois então, o verso 42, verso 3, o capítulo 42, verso 3, vai nos dizer o seguinte: na verdade, falei do que não entendia. Olha só, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que não conhecia. Irmãos, quando Deus interroga Jó e faz perguntas acerca das suas obras da criação, as suas obras de criação, a grandeza do universo, Jó diminui e diz: Senhor, me perdoa, eu fui na nossa linguagem, que fui um bobão. Eu falei daquilo que eu não sabia o que eu estava falando. Irmãos, todas as vezes que nós questionamos a Deus a respeito do problema do pecado, esta agora vai ser minha pergunta. Nós estamos falando daquilo que não sabemos. Porque nós vemos, irmãos, uma parcela muito limitada daquilo que nós chamamos realidade. Deus vê o fim desde o princípio sem interferir no fim, sem interferir nos acontecimentos. Nós vemos só o momento em que estamos passando por alguma coisa. Às vezes nem consideramos o antes e não temos sequer possibilidades de considerar o depois. E esta expressão de Jó é muito interessante. Nós também, diz aqui o autor, devemos reconhecer com humildade que muitas coisas que acontecem no mundo e também na nossa vida, e especialmente nos bastidores, nesse mundo invisível que não está descortinado aos nossos olhos, nós simplesmente nada sabemos. Nada sabemos. Mas aqui o autor termina a lição de uma forma muito interessante. O fato de não termos todas as respostas, irmãos, e sabe que nesta vida, vou fazer um parênteses aqui, nossa vida é uma relação de perguntas sem respostas. Todos nós temos.
À medida em que vamos caminhando pela vida, envelhecendo, nossa relação de perguntas sem respostas vai aumentando. Mas isso não é motivo para duvidarmos de Deus, nem abandonarmos a Deus. O fato de não termos todas as respostas não significa que não haja boas respostas e nem que as coisas deixarão de ser resolvidas, mesmo que esta solução sejam as soluções providenciadas por Deus para a eternidade. Nós precisamos confiar na bondade de Deus, revelada de muitas maneiras. E aqui, para mim, não existe exemplo maior do que Jesus no Getsemane. Ele está lá orando: Senhor, Pai, afasta de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. 3 vezes ele orou, Senhor. E Deus não lhe respondeu. E naquele momento Jesus não podia ver nada em sua humanidade, com sua divindade velada, mas em sua plena humanidade, ele não podia enxergar um palmo sequer, além dos seus olhos. Não podia enxergar. E naquele momento terrível, quando ele está na sua maior agonia, Marcos registra na descrição do Getsemane que ele se dirige ao Pai por uma expressão que só Marcos menciona nos evangelhos: Abba, Pai, que quer dizer Paizinho, papai querido, meu Pai amado. Mesmo não enxergando o desdobramento daquilo que aconteceria com ele, mesmo sem saber se o seu sacrifício seria satisfatório, mesmo sem saber se ele estaria ou não separado eternamente do Pai, ele demonstrou confiança no Pai. É isso que o autor está apelando para nós fazermos. E é isso que nós devemos buscar, renovar a nossa confiança. E sabe, irmãos, Deus, o Pai, não respondeu às perguntas de Jesus. Especificamente as 3 perguntas, que foram a mesma pergunta, mas ele viu um anjo para confortar Jesus, e Deus vai nos confortar se nós mantivermos a nossa confiança nele. Oh, irmãos, que coisa linda! Sabe, irmãos, quero acrescentar uma coisa a mais. Quando eu era ainda um estudante de teologia, um dos líderes jovens mais fantásticos que nós já tivemos aqui pela América do Sul, pastor José Maria Barbosa, que nós o chamávamos carinhosamente de Super Zé, ele me convidou para participar de um retiro, de um acampamento de Páscoa com jovens da cidade de São Paulo, numa série de acampamentos que até hoje pertence à igreja, chamada Itaipava, ali no interior de São Paulo, próximo à cidade de Eldorado Paulista. E no sábado à tarde nós fomos fazer um passeio numa caverna chamada Caverna do Diabo. Assim chamada, mas na verdade é um esplendor magnífico pelos homens, mas um esplendor magnífico das obras de Deus. E quando nós estávamos no centro da caverna, combinado com os cuidadores ali da caverna, todas as luzes foram apagadas. E nesse dia, pela primeira vez na vida, eu entendi o que eram trevas profundas, porque eu não podia ver os meus dedos diante dos meus olhos. Por mais que a nossa situação seja assim, irmãos, da mesma forma como eu entendi que eram trevas, quando depois as luzes foram acesas, mais importância e valor nós demos para a luz. Pode ser que muitas vezes nós estejamos envolvidos em trevas, não tenhamos resposta, estamos mergulhados na profundidade dos nossos porquês para Deus, mas não nos esqueçamos, existe luz, ainda que não vejamos. Naquele momento de trevas eu não via luz, mas ela existe, e em algum momento ela vai se manifestar. Que Deus nos conforte com isso.